Lá vem a professora com o nascimento de Vênus. Conta o mito que Cronos, o deus do tempo, em uma disputa cortou a genitália do seu pai, Urano, deus do céu, e a jogou no mar. Da mistura da água e do sangue, uma espuma se formou e dela surgiu Vênus, a deusa do amor e da beleza. O pintor renascentista Sandro Botticelli representou o momento sequente a essa tragédia, quando Zéfiro, o vento oeste, o vento da primavera, soprou a deusa até a ilha de Chipre, onde ela era esperada. Esse foi o primeiro nu pintado na história da arte após 1000 anos de Idade Média. Então, o Botticelli foi muito inovador, muito ousado com esse trabalho. O Zéfiro está abraçado a Clore, sua amada e deusa da primavera. A ênfase do casal é justamente o contato físico e o amor que une a ambos como uma força propulsora da vida. Em torno deles, junto com o sopro do vento, surgem as rosas. Essa flor é um atributo de Vênus porque surgiu da espuma do mar. Junto com a deusa, a espuma tomou a forma de uma rosa branca, simbolizando a pureza e inocência da deusa que acabara de nascer. É por isso que a gente manda rosas e não outra flor quando estamos apaixonados, e o vermelho porque é a cor da paixão. O Botticelli colocou outros símbolos meio que velados na pintura, como por exemplo no manto do Zéfiro. Nós temos a nítida impressão que o pintor utilizou duplamente o símbolo do infinito. As horas eram as deusas que presidiam as estações do ano, eram guardiãs das flores, da natureza, e aqui uma delas se prepara para cobrir a Vênus. Ela tem um manto todo decorado com flores. A Vênus foi pintada na pose clássica, na pose grega da Vênus pudica, aquela que tem pudor, aquela que tem vergonha e se cobre. A composição é simétrica e duas forças se movem em direção à deusa. A do lado esquerdo é a força do vento, da vida, do movimento, e do lado direito, a ação de cobrir, de esconder. Isso sugere um equilíbrio entre o amor carnal e o amor espiritual. Alguns acreditam que o Botticelli desenhou uma forma que lembra um pulmão nesse detalhe à esquerda aí, que é um detalhe do manto da hora. Se isso foi intencional, certamente tem relação com a modelo do quadro, que foi a Simonetta Vespucci. Ela era a musa inspiradora do Botticelli. E essa mulher morreu muito jovem, aos 23 anos, de tuberculose. Foi uma tragédia. A Simonetta aparece em quase todas as pinturas do Botticelli. Ele era tão devotado a ela que teve como último pedido ser sepultado aos pés da moça. A Simonetta despertou muitas paixões no seu tempo e foi considerada a mulher mais bela da Renascença. Na pintura do Botticelli, ele esconde um elemento da natureza. Nós conseguimos ver, por exemplo, o ar no sopro do Zéfiro, a terra na ilha de Chipre e a água. Então a gente tem ar, terra e água. E o fogo, aonde estaria esse elemento da natureza? Justamente nos cabelos. Cabelo representa energia, fogo é energia, né, pessoal? Então, se a gente vira a imagem e recorta, nós temos a impressão que os cabelos formam aí uma fogueira. A base desse quadro é um painel de madeira, porque não existiam telas no Renascimento italiano. E esse painel foi revestido com gesso e a tinta utilizada foi a têmpera, que é uma tinta à base de ovo. O Botticelli utilizava, pessoal, a linha para definir as figuras. Estão vendo que é tudo muito contornado? E ele usa em todo esse quadro o que a gente chama de douração. Percebam que tem raios dourados ali na concha, tem uma parte dela que é bem dourada e o quadro é todo assim, todo cheio de raios dourados. Para fazer isso, ele misturou pó de ouro com clara de ovos. Pintado em torno de 1486, o nascimento da Vênus mede 1,72 m por 2,78 m. Ela está dentro de uma concha.
A concha produz a pérola e a pérola é perfeita, como a deusa do amor e da beleza. Essa pintura está lá na Galeria Uffizi, em Florença, e apesar do sopro do zéfiro, continua tirando o fôlego dos visitantes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.